Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um dia para nós refletirmos sobre a palavra de Deus através dessas lições diárias. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham assim um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 11 de agosto, a lição 7, ela tem como título Vendo Claramente. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículos 22 até 30. E aqui nós vemos, que Jesus, para que ele executasse um milagre num cego, foi necessário ele tocar 2 vezes nesse homem para curá-lo. O que nos apresenta Marcos através desse relato é que a cura desse cego ali de Betsaida, Jesus ele executou essas duas etapas para nos dar ensinamentos, Porque normalmente Jesus curava assim de imediato assim, as pessoas que se apresentavam diante dele. E nesta cura, Cristo quis nos passar algo, nos ensinar para um aprendizado nosso. Onde aqui os amigos foram o que levaram esse cego até na presença de Jesus. E isso já é um ensinamento para nós, porque nós temos assim muitos amigos e familiares que eles só irão até Jesus se nós levarmos elas na presença do Mestre. E a Bíblia mostra ao todo, nos evangelhos, 25 milagres executados por Jesus, onde a metade são diferentes, as formas de atuação. Porque normalmente os milagres que aconteceram aqui, na sua maioria, um parente ou um amigo levou os seus amigos, os seus entes queridos, os seus familiares até Jesus para serem curados, E já que em Marcos, no capítulo 8, 22 até 30, foi necessário que Jesus realmente recebesse esse homem trazido por outros amigos. E foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes nesse homem cego para que a cura acontecesse. E foi um processo assim de cada etapa da cura para que Jesus curasse. E ele fez assim em 2 vezes para que fosse curado tanto a parte física da cegueira, como a parte espiritual, para que a fé daquele homem realmente se apresentasse. E Jesus agiu realmente desta forma. E a Bíblia ela apresenta assim, vários milagres de Cristo em favor assim, de cegos, principalmente. Onde passaram eles a enxergarem, a verem claramente o mundo. E eles foram curados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E um dos milagres famosos que estão nas Sagradas Escrituras foi justamente a cura de Bartimeu, que está lá em Marcos capítulo 10, versículos 46 e até 52 o versículo. E o livro de Mateus faz referência de um milagre de 2 cegos, que está lá em Mateus capítulo 20, versículos 29 até 34. E também no livro de João capítulo 9, conta a história de Cristo curando um cego de nascença, que ele acabou se lavando ali naquele famoso tanque lá de Siloé. Mas essa história que nós vemos hoje, de Marcos capítulo 8, versículos 22 até 30, ela é muito maravilhosa e muito peculiar, que nós devemos refletir sobre esse assunto, porque aparece somente nesse livro de Marcos, onde ele requereu de Jesus, assim, desse milagre,
duas ações para que ele pudesse restabelecer a saúde perfeita daquele cego de lá de Betsaida. Essa história apresenta lições eternas para todos nós, principalmente cristãos, que nós buscamos a salvação. Ela ilustra o plano de Deus de usar pessoas comuns, cristãos normais, comprometidos em trazer outras pessoas aos pés de Cristo. E a Bíblia declara lá em Marcos capítulo 8, versículo 22, que diz lá: então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Bom, as duas palavras-chave aqui são trazer e rogar. O cego não foi por conta própria até Jesus. Seus amigos viram a sua necessidade, o seu sofrimento e o levaram até Jesus. O cego poderia não ter muita fé, mas seus amigos sim, pois creram, em Jesus, que poderia curá-lo dessa incômoda, cegueira, daquele homem. E a segunda palavra que merece a nossa atenção em Marcos 8:22 é rogar, E ela pode significar também suplicar, implorar. Sugere assim um apelo assim mais brando, suave e gentil do que uma exigência impetuosa e tumultuada, porque o cego estava pedindo que aliviasse o seu sofrimento e que alguém levasse até Jesus. Essa é uma cura de um cego realizada por Jesus, que ele se utilizou de um modo diferente dos anteriores, onde a Bíblia diz em Marcos 8:23 que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E um detalhe comovente do Salvador, ali nós vemos o seu amor, a sua compaixão pela deficiência daquele homem que o procurou, para espanto assim, de todos que viram aquela atitude de Jesus. O mestre fez algo que muitos naquele momento poderiam ter se escandalizado, Jesus cuspiu em sua mão e aplicou sua saliva nos olhos daquele homem, impondo as mãos. Era muito corrente naquela época, o pensamento de que a saliva tinha um poder curativo. Assim, eles cuspiam na mão e colocavam no braço, era costume aquilo. E se bem que hoje também nós temos esse costume, principalmente sobre moléstias, mas não foi por isso que Jesus usou a saliva para curar esse cego. Jesus impôs as mãos e perguntou ao cego: filho, vês alguma coisa? Quando ele passou a primeira vez, a saliva nos olhos dele. Está lá em Marcos 8:23. E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando, que está lá no versículo 24. Então, novamente, Jesus pôs as mãos nos olhos desse homem, e ele passando a ver claramente, como diz Marcos 8:25. Mas por que a Jesus foi necessário tocar duas vezes naquele cego? Bom, na Bíblia foi o único milagre em que Jesus que ele envolveu-se assim no milagre. Ele foi obrigado a ter duas ações, ou seja, dois toques. Quero dizer que isto não foi por falta de poder de Jesus, de forma alguma. A principal causa da cegueira daquele homem, ela não era física, e sim espiritual, daquele homem
E Jesus quis fazer a cura por completa, porque o milagre maior que Jesus queria para ele, para esse homem, era a salvação. E Jesus quis executar esse milagre de uma forma de parábola, né, para um aprendizado de todos nós. O cego estava embotado pelas influências ruins daquele lugar, onde a obstinação e a incredulidade imperava entre fariseus e escribas e a maioria das pessoas que impediam os olhos e os corações de crer em Jesus, ao Filho de Deus, como Salvador e Senhor da sua vida. As duas etapas proporcionaram àquele homem a recuperar tanto a visão física, assim como a espiritual. E lhe mostraram que muitas vezes o processo de cura completa é gradual. E por isso que Jesus fez em 2 vezes. A visão desse cego está deformada pela visão contaminada dos pecadores, porque quando Jesus dá o primeiro toque, pergunta a ele o que ele via. Ele diz: vejo homens como árvores, ou seja, de maneira distorcida. E os olhos e o cérebro trabalham de maneira integrada, ou seja, os olhos nos mostram as imagens dos objetos, mas é o cérebro, né, a mente, que nos dá o entendimento, a compreensão do que as imagens realmente são. E nesse caso do cego de Betsaida, ilustra que às vezes leva tempo para se desenvolver essa percepção espiritual. Pela contaminação da mente, isso aconteceu com os discípulos no seu início, quando Jesus ensinou a eles especialmente sobre a morte e ressurreição, que ocorria na sequência, né? Que aconteceria com ele, Jesus, em breve, e os discípulos não entenderam. Eles tiveram dificuldades em entender essa profecia, essa predição de Jesus, embora Cristo falou a eles em diversas oportunidades. E isso é um alerta, sim, para todos nós, né, de que a restauração da visão espiritual é uma metáfora do crescimento do discipulado. A chave para desbloquear a mente das pessoas é fazer perguntas. E esse é o ponto importante, né, de professores, né, quando eles fazem várias perguntas para levar as pessoas ao entendimento. E o que nós vemos nas Sagradas Escrituras é que em várias oportunidades, como aqui em Marcos, no capítulo 8, Jesus primeiro perguntou se sabiam sobre a sua identidade, quando nós lemos no início do capítulo 8. E já no segundo ponto, Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu plenamente a Jesus como Salvador e Filho de Deus, ou sendo o Messias. E logo no terceiro ponto, após a revelação de quem é Jesus, né, ele começou a explicar para qual lugar ele estava indo, ou seja, para a cruz do Calvário. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. E às vezes o crescimento de uma pessoa é gradual, né? Você vai galgando o espaço, um degrau, até você atingir a perfeição na grande volta de Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, os seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, mais aflições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus face a face. Você já imaginou isso?
E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.